Olá, 13 de agosto de 2018, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Tragédia no Dia dos Pais. Irmãos morrem afogados na praia do Araçagi. O corpo de um deles foi encontrado e buscas vão ser retomadas agora pela manhã pelo Corpo de Bombeiros. Ministério Público lança nova fase de projeto que pretende aumentar o rigor na fiscalização do transporte escolar. Na política, Rosiana registra candidatura e juíza de Coroatá é denunciada no Conselho Nacional de Justiça. No esporte, Sampaio empata fora de casa pela Série B. No estúdio, nós vamos falar sobre métodos mais saudáveis de alimentação dos bebês. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão, começo de mais uma semana. Tudo de bom para você que nos acompanha em Caxias, em Imperatriz, Coroatá, os amigos que nos acompanham aí em Balsas também, em Barra do Corda, o Maranhão inteiro unido através da informação. Agora, a informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia, para começar bem esta segunda-feira. E olha, o Bom Dia Maranhão começa a semana falando sobre oportunidades de emprego. E o serviço público acaba sendo uma opção interessante, não só pelos salários, não é? Mas pela estabilidade que proporciona. E olha que já tem gente se preparando antes mesmo do anúncio oficial dos concursos. O edital do concurso que a Patrícia planeja se submeter ainda nem foi divulgado, mas impulsionada pela vontade de se tornar servidora pública e sabendo que a concorrência será grande, a administradora já está se preparando. O importante é estudar com antecedência e assim que sai o edital, até porque a gente não tem muito tempo para se preparar e já está focada nas disciplinas que o edital vai pedir. O objetivo mesmo é assumir o cargo público. Em todo o estado, pelo menos 5 concursos oferecem oportunidades de emprego, tanto para nível médio como para nível superior. No Brasil inteiro, há cerca de 30 mil vagas abertas. Só que para preenchê-las, a exigência é ter conhecimento e qualificação. Ou seja, não há como ser aprovado sem estudar. Eu costumo dizer que só existem 3 palavras para quem quer passar em concurso. É estudar, estudar e estudar. Se ele fizer isso, mas fizer dentro de certos parâmetros, né? Porque o estudo ele pode ter vários objetivos. Um deles é o concurso. Então ele tem que saber como estudar para concurso. O Felipe sabe bem disso. O jovem já estuda sistema de informação, mas ainda não tem certeza se é isso que quer para o futuro. Ser aprovado em um concurso público seria a melhor alternativa para garantir a estabilidade profissional. Procuro uma estabilidade financeira para poder ter tempo para me decidir, né? Para não ter que depender de outras pessoas para fazer algo que eu decida no futuro. Para quem está pensando ou já começou a se preparar para concurso público, é indispensável não só esquematizar um bom plano de estudos, mas também saber muito bem aproveitar o tempo que lhe resta até as provas. O grande segredo da aprendizagem, do aprender, é ele praticar. Então, na sala de aula, ele vai ter a teoria, ele vai ter o direcionamento. E, em casa, ele vai ter que reservar um tempo para poder resolver as questões. Geralmente quem consegue um bom resultado se prepara com bastante antecedência, né? Tem disciplina, uma das palavras fundamentais aí, um dos conceitos importantes aí, né? Uma das qualidades, a gente pode até falar assim, para quem quer passar em um concurso público. Confira agora alguns dos concursos abertos, oportunidades para você que está nos assistindo nessa segunda-feira aí nesse país aí de 13 milhões de desempregados. Vamos ver alguns concursos? Vamos lá. Nós temos aí abertos concursos para a Polícia Federal, o Conselho Regional de Medicina Veterinária também, o Departamento Nacional de Produção Mineral, 330 vagas abertas, é um concurso nacional, Prefeitura de Benedito Leite, Prefeitura de Presidente Dutra, são alguns dos concursos abertos, portanto, com oportunidade para você. Você entra na internet lá, coloca aí, digita lá um desses concursos, você vai encontrar o edital, todas as informações necessárias no edital para concorrer, então, a essas vagas. São 7h e mais 5 minutos, 7h05. Confira agora o nosso giro de notícias. Cerca de 2,3 milhões de doses de vacinas contra poliomielite e sarampo foram aplicadas na primeira semana da campanha nacional de vacinação.
O objetivo é vacinar até 31 de agosto 11,2 milhões de crianças de 1 a 5 anos. Aquelas que nunca tomaram a vacina contra pólio vão receber uma dose injetável, enquanto as outras vão tomar a vacina da gotinha. A imunização contra o sarampo é feita por meio da vacina tríplice viral injetável. 3 homens foram autuados na manhã de sábado pelos crimes de porte ilegal de arma de uso permitido e abate de animais silvestres sem a devida permissão durante a operação conjunta das polícias militar e civil no município de Carolina. Alan Tiago de Souza, de 53 anos, Genivaldo Silva da Cunha, de 43 e Pedro de Souza Silva, de 37 anos, foram abordados pelas equipes policiais na BR-230. Com eles foram encontrados tatus e veados abatidos, além de 3 espingardas. No município de Tuntum, a 452 quilômetros de São Luís, o empresário foi assassinado a tiros por 2 homens ainda não identificados que estavam em uma moto. Depois de baleada, a vítima, identificada como Jesus Nilson Mateus dos Santos, perdeu o controle da caminhonete que estava conduzindo e bateu em uma árvore. Ele foi socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. São 7 horas e mais 6 minutos. Olha, equipes do Corpo de Bombeiros Marítimo e do Centro Tático Aéreo realizam buscas na praia do Araçagi, onde 2 irmãos se afogaram na tarde de ontem. Os meninos foram identificados como Mauro Gabriel da Silva Pires, de 13 anos, e Felipe da Silva Pires, de 14 anos. Durante as buscas incessantes, as equipes encontraram o corpo de Mauro Gabriel, de 13 anos, e com a chegada da noite, as buscas foram suspensas. Nós vamos conversar. As buscas foram suspensas e estão sendo retomadas ainda agora pela manhã. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto agora com o repórter Eduardo Ericeira. Eduardo, fato lamentável, Dia dos Pais, e um detalhe é que, além desse fato ocorrido, na véspera, quer dizer, no final de semana, várias ocorrências aconteceram. Os bombeiros foram chamados para várias ocorrências em relação ao afogamento, né? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma notícia lamentável aí, era uma comemoração do Dia dos Pais, inclusive esses 2 garotos estavam com a família, inclusive com o pai, comemorando. Era para ser um dia festivo, infelizmente, lamentavelmente, terminou com essa tragédia. Como você disse, outras ocorrências foram registradas. A gente chama a atenção aqui de um senhor também que se afogou enquanto pescava. Aí você já percebe imagens, as buscas contaram aí com o apoio do Corpo de Bombeiros, também o SAMU foi até o local para prestar assistência e também um helicóptero do CTA, que é o Centro Tático Aéreo, foi utilizado para aí socorrer, para fazer buscas, enfim, para prestar auxílio nessa ocorrência. Os irmãos Mauro Gabriel da Silva Pires, de 13 anos, e Felipe da Silva Pires, de 14 anos de idade, se afogaram na praia do Araçagi, no município de São José de Ribamar, na região metropolitana. O caso aconteceu no início da tarde de ontem. No início da tarde desse domingo, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Mauro Gabriel, o menino de 13 anos, por volta de 2 da tarde, ainda com sinais vitais. Ele passou por manobras de reanimação cardíaca, mas infelizmente acabou morrendo. Felipe da Silva tentou salvar o irmão, segundo as informações que foram levantadas, e terminou se afogando após ser arrastado pela correnteza. Os trabalhos de busca e resgate, como eu disse, foram feitos aí pelo SAMU, Corpo de Bombeiros e Centro Tático Aéreo. Até agora o corpo de Felipe Pires, que é o garoto de 14 anos, ainda não foi encontrado. As buscas, como você disse, Adalberto, serão retomadas na manhã de hoje. As causas para o afogamento ainda serão investigadas. Os irmãos, segundo informações que foram levantadas pela produção da difusora, moravam na rua Sinclair de Lima, nas proximidades do ponto final do ônibus do bairro Janaína, e estudavam em um colégio no bairro da Cidade Operária. As buscas serão retomadas na manhã desta segunda-feira. A previsão é que fosse retomada já agora por volta de 7 horas da manhã, também por equipes do Corpo de Bombeiros. E como a gente disse, outras ocorrências, como você frisou bem, Adalberto, outras ocorrências foram registradas, como a deste senhor, um pescador que acabou se afogando. Felizmente, nesse caso, o Corpo de Bombeiros, aí com o apoio também do Centro Tático Aéreo, conseguiram resgatar, e esse pescador ele tinha ingerido bebida alcoólica antes de ir ao mar. Ele mesmo confirmou ao Corpo de Bombeiros, e outras ocorrências também foram registradas nesse último final de semana, apesar de todo o alerta que é repassado aí pelo Salva-Vidas, pelo pessoal do BBMar, os bombeiros que trabalham aí nessa parte marítima, os bombeiros marítimos, mas infelizmente, lamentavelmente, algumas pessoas não tomam essas medidas aí de precaução e acabam se afogando, como aconteceu nesse último final de semana, infelizmente. Voltamos com você, Adalberto. Lamentável, né, Eduardo? Obrigado pela participação, Eduardo. Daqui a pouquinho, Eduardo volta com outras informações. São 7 horas e 10 minutos. Nós vamos agora à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia Maranhão.
Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvão, a gente começa falando sobre um outro fato lamentável, que é uma tentativa de estupro que aconteceu e foi num hospital. Qual foi o dentro município, do hospital. Isso aí foi no município de Axixá. E a paciente, embora ela estivesse lá internada no leito, o acusado, José Maria Carvalho, foi preso porque ela gritou, pediu socorro, pediu ajuda. E aí acompanhantes, enfermeiros, o pessoal do hospital acionou a polícia, uma viatura do 27º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão foi até o local e acabou conseguindo prender o José Maria Carvalho. Ele reagiu ainda à prisão, precisou ser algemado, mas depois de contido, dominado, ele foi levado para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante por crime de tentativa de estupro. Que situação, quer dizer que nem no hospital, né, as mulheres estão seguras, a situação... Exato. Crítica, né? Isso, uma situação crítica. Ele chegou, e no hospital do interior geralmente não tem controle, pensou que ele ia, em pleno domingo, né? Pensou que ele ia acompanhar alguém, ia visitar alguém, e de repente ele tentou se aproveitar dessa paciente, não é? Que percebeu a atitude dele e acabou gritando, pedindo socorro, e aí a polícia acionada, ele acabou sendo preso. Lá em Imperatriz, Silvão, existe um caso de um homem que está sendo acusado de violentar a enteada de 9 anos. A criança de 9 anos. E o fato foi denunciado ontem pela própria mãe, que acionou a guarnição do 3º BPM para prender o Paulo Mendes Campelo. Ele tem 50 anos. Ali o celular dele, vários materiais que foram apreendidos com ele. A criança, de acordo com a mãe e a criança, confirmaram que há cerca de 1 ano ele vinha abusando dessa menina de 9 anos. E aí, para comprovar, ali naquele telefone celular dele, o celular que foi apreendido com ele, a polícia encontrou fotos íntimas, né, da criança e também vídeos que ele gravava, não é, da violência sexual que ele praticava com a menina. Diante dessas provas, né, que foram reunidas, o delegado no plantão central acabou fazendo a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Silvão, um ótimo dia, que a gente tem uma semana aí que a gente, enfim, a gente é obrigado aqui a falar desses casos, né? Infelizmente, mas que essa cultura mude, né? Que a gente possa precisa mudar muito, divulgar e mostrar que as mulheres estão, inclusive, denunciando. A gente viu isso agora no anuário que saiu na semana passada de segurança pública, né? De que os dados, de que há um crescimento maior em relação às denúncias e que essas denúncias realmente de fato aconteçam e que a rede de proteção à mulher também funciona. Precisa ser denunciado, não pode se calar de forma alguma, você pode silenciar qualquer tipo de violência. Boa segunda-feira, Silvão. Ótima semana para todos. São 7 horas e mais 13 minutos e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho tem John Coutrin falando de política. Vamos ter ainda o esporte, o Sampaio que empatou fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Mas depois do intervalo você vai ver, preocupados com a obesidade infantil, médicos indicam desmame mais saudável para os bebês. E mais, Rosiana registra a candidatura e juíza de Coroataque declarou inexigibilidade de Flávio Dino, é representada no Conselho Nacional de Justiça. Nós temos imagens ao vivo nesse momento da Ponte Bandeira Tributos e são 7 horas mais 3 minutos. Olha só, o trânsito lento no sentido centro nesse momento aqui na capital maranhense. São 7 horas e 17 minutos de volta ao Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora, agora para falar de política. Participação é de John Coutrin. John, boa semana para você. Boa semana, Alberto. Boa semana a todos. A gente começa falando sobre uma liderança do Partido dos Trabalhadores que acabou de declarar o seu apoio a um pré-candidato ao Senado, não é isso, John? É isso, Adalberto. O Márcio Jardim, que até então postulava uma candidatura de senador pelo PT do Maranhão, mas diante do posicionamento do partido dele, o Márcio Jardim acabou abdicando a candidatura e declarando o apoio. Na última sexta-feira, em entrevista ao programa Ponto e Vírgula da Difusora FM, o Márcio Jardim declarou apoio à candidatura do Everton ao Senado Federal. Márcio Jardim, do PT, como nós sabemos, é uma influente liderança petista local e também com uma influência muito grande na direção nacional do PT. Márcio Jardim é amigo pessoal, amigo do ex-presidente Lula. E aí o Márcio disse que diante do posicionamento do PT no Maranhão, de não lançar candidatura própria, mas apenas coligar e apoiar
a candidatura de reeleição do governador Flávio Dino, ele entende que o melhor caminho, então, ele não sendo candidato, é apoiar o Everton ao Senado por conta dele. Ele elencou, Adalberto, alguns motivos. Primeiro, a posição do Everton em ser contra o impeachment da presidente Dilma, do PT, do partido do Márcio, claro, e também a postura do Everton em favor, contra a prisão do ex-presidente Lula. Ou seja, o Everton, enquanto deputado ali na Câmara Federal, ele se posicionou contra o impeachment da Dilma, a favor do Lula e também contra as medidas do presidente Michel Temer. Além, claro, o Márcio Jardim resgatou o passado de apoio, de luta dele e do Everton também contra a cassação do governador Jacques Lula. Por conta de tudo isso, desse alinhamento de posicionamentos e de pensamentos, o Márcio Jardim declarou, portanto, apoio à candidatura do Everton ao Senado e disse mais, que o Lula e o PT têm candidato a senador no Maranhão, que é o Everton. Ô, João, vamos falar sobre o registro de candidatura de mais um candidato ao governo do Estado. Primeiro foi o PSTU com Ramon Zapata, não é? Agora a ex-governadora Rosiana Sarney registrou sua candidatura nesse fim de semana? Registrou. A ex-governadora, primeiro Ramon Zapata, depois o Flávio Dino registrou a candidatura dele e em seguida foi a ex-governadora Rosiana, pelo mesmo procedimento, Adalberto. O procedimento eletrônico, a governadora preferiu não ir lá ao TRE, mas ela protocolou seu pedido através do sistema da Justiça Eleitoral na internet. E aí ela defendeu, claro, dizendo que quer voltar ao governo para fomentar os projetos de desenvolvimento, resgatar, segundo ela, claro, os projetos de desenvolvimento do Maranhão e também investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Ela quer voltar ao governo porque, segundo ela, o povo quer a sua volta, Adalberto, é uma vontade do povo, da população. E ela então registra a sua candidatura, tendo como vice o Ribinha Cunha, que é do PSC de Imperatriz, e também foram registrados os pré-candidatos a senadores, Edson Lobão e o seu segundo candidato, o primeiro, o Sarney Filho, ou seja, Rosiana, Ribinha Cunha, Lobão e Sarney Filho foram registrados candidatos. É claro que o pedido de registro vai até o dia 15, após o dia 15 deste mês, o Tribunal Regional Eleitoral, ele avaliará se defere ou não os pedidos. A partir de então, os candidatos já podem entrar aí em campanha, Adalberto. Ô, João, a juíza de Coroatá, ela foi denunciada junto ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ? Os advogados do PCdoB, que é o partido do governador Flávio Dino, para quem não lembra, a juíza de Coroatá foi a juíza que decretou a inelegibilidade do Flávio Dino. Uma decisão proferida, prolatada na semana passada, declarando que o Flávio estaria inelegível, claro, uma decisão monocrática aí da juíza de primeiro grau lá de Coroatá, juiz eleitoral da 8ª Zona. Ela decretou que o Flávio está inelegível, mas por conta de uma decisão referente ao prefeito Luiz da Mavela Filho e o vice, que foram cassados por ela por abuso de poder econômico, político e administrativo em Coroatá. Dentro do bojo dessa decisão entrou o governador Flávio Dino, porque a juíza Annelise entendeu que o governo do estado interferiu no processo de Coroatá, o governo através do programa Mais Asfalto. Então, ela decretou que o Flávio estaria inelegível. É claro que esta decisão aguarda, apenas para explicar, a decisão aguarda um posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral, que é o que defende isso, e a decisão da juíza não é de colegiado e ainda não foi transitada em julgado. Portanto, ainda não podemos dizer que o Flávio está inelegível, ele registrou normalmente. E aí a defesa do Flávio entendeu que a juíza, segundo a defesa do Flávio, agiu com parcialidade nesta decisão, por conta de que, devido ao fato de ela, segundo a defesa, os advogados que representaram a juíza Annelise ao Conselho Nacional de Justiça, que é o conselho que avalia os magistrados, ela agiu com parcialidade porque, segundo os advogados do PCdoB, ela tem ligações com o grupo Sarney, segundo, claro, e isso foi na contestação, na denúncia feita ao CNJ. Ela também tem ligações a partir das redes sociais dela. Ela interagiu com deputados ligados ao grupo Sarney e também porque ela colocou no processo provas que não estavam e também não ouviu o Ministério Público, ou seja, a denúncia feita pela segunda colocada em Coroatá, Tereza Murá. Além disso, ela acrescentou
outros fatos na decisão que não estavam na denúncia e ela não ouviu o Ministério Público e também aí, Adalberto, eles entendem que ela acrescentou fatos que não tinham nada a ver com a denúncia. Por isso, essa representação no Conselho Nacional de Justiça contra a juíza de Coroatá. Ô John, o ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, fez o procedimento cardíaco. Como é que está? Passa bem? Passa bem. O ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, do PSDB, ele passa bem, fez uma angioplastia, um procedimento cirúrgico cardíaco, colocou 2 stents, foi internado, mas passa bem, ocorre tudo bem com o ex-prefeito de Imperatriz, o Madeira aí, que também é pré-candidato nessas eleições. Ele rapidamente deve sair do hospital e entrar já em campanha, mas graças a Deus ocorre tudo bem com ele depois desse procedimento cirúrgico. Obrigado, John. Boa semana. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7 horas e mais 24 minutos. Vamos mudar de assunto? Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em conjunto com a Organização Pan-Americana da Saúde, apontam que pelo menos 2,5 milhões de crianças sul-americanas menores de 5 anos estão com sobrepeso. Muitas vezes as características do padrão alimentício, como o baixo consumo de frutas, legumes e verduras e até o aumento do consumo de produtos processados e ultraprocessados com alto teor de açúcar, gordura e sal, estão fortemente associados à maior prevalência de sobrepeso. E um detalhe, hein? A alimentação incorreta, em alguns casos, começa na fase do chamado desmame. Na contramão dessa questão, alguns métodos mais saudáveis estão ajudando os bebês e as mamães a fazer com que os filhos tenham hábitos saudáveis desde logo cedo. Baby Led Weaning, ou mais conhecido como BLW. Em português, desmame guiado pelo bebê. Agora, para descomplicar de uma vez a coisa toda, este é um método americano que ajuda os bebês a começarem a se alimentar de comidinhas, além da amamentação. O Davi tem 9 meses e a mamãe Mariana adotou o BLW. O momento do desmame chega a ser o terror de muitas mães. Olha, para a introdução alimentar neste tipo de método, a criança deve ter no mínimo 6 meses de idade e precisa conseguir sentar sozinha. Na hora de oferecer alimentação é melhor não usar prato, e sim o tabuleiro, que vem na cadeirinha do bebê. E a Mariana acrescenta que aqui não tem papinha nem líquidos. Ele começa a se relacionar muito melhor com a comida, porque ele come tudo separadinho, ele come com a mãozinha dele, ele conhece os alimentos na forma como os alimentos são, da forma mais natural possível, sem amassar, sem liquidificar. A nutricionista explica que o método ajuda, inclusive, para que a criança entenda que já está na hora de parar de comer, evitar futuras doenças como obesidade. Ele vai ter saciedade. Porque, na verdade, os pais, eles querem que o bebê sempre coma mais e mais e mais. E a gente tem que entender que ele sabe quando ele está saciado e respeitar isso. E a mamãe do Davi garante que ajuda até no desenvolvimento motor. Ajuda demais no desenvolvimento da criança, porque como ela explora mais as suas mãos e as suas capacidades, ele também tem a introdução da colher. Mas isso é em um outro momento. Agora ele está com 9 meses, tem 3 meses que a gente está fazendo a introdução alimentar. Então, nesses 3 meses, eu percebi a evolução dele gradativamente. Sobre o assunto, eu converso agora com a médica pediatra Carol Espósito. Doutora, bom dia. Bom dia. Esse método é um método alternativo, entre vários, né, que existem para tentar contribuir aí nesse processo aí do desmame, não é? A gente fica impressionado quando vê dados como que eu mostrei ainda há pouco, entendendo de que o sobrepeso começa bem cedo, né? Às vezes esses primeiros anos de vida são fundamentais para determinar o que vai ser o futuro de uma criança como essa, não é? Isso, a partir do 6º mês a gente começa a introdução alimentar. A gente continua com o aleitamento materno, mas a partir do 6º mês, só o leite materno ele não consegue suprir tudo que a criança precisa nutricionalmente. Então a gente mantém o aleitamento e começa a introdução de alimentos sólidos. O BLW ele é um método alternativo em que a gente não utiliza colher e nenhum método de preparo para o alimento. Então os alimentos são oferecidos em pedaços, de acordo com a capacidade motora da criança também, e aí de acordo com o apetite da criança, e aí a mãe vai oferecendo os alimentos que ela julga nutricionalmente adequados, com orientação do médico, pediatra e do nutricionista também. Isso que perguntar, quer dizer, não basta entrar na internet, procurar um método e tentar aplicar, é preciso que haja um acompanhamento de um profissional, né? Isso, essa criança ela já tem que estar sentando, de preferência sentando sem precisar ser apoiada, ela já tem que estar fazendo o movimento de levar o alimento para a boca, já tem que estar pegando bem esse alimento, então tem uma série de fatores que precisam ser analisados.
É preciso que os pais tenham cuidado nessa primeira fase, quer dizer, quais são os principais problemas que vocês, médicos, enfrentam no dia a dia nessa fase do desmame? Que geralmente acontece, que às vezes, inclusive, é um erro por parte dos pais, da mãe, principalmente, no caso da alimentação com o bebê. Um dos principais problemas, não só para a alimentação da criança, quanto do adulto também, é o uso de alimentos multiprocessados, embutidos, o iogurte, presunto, calabresa, mortadela, alimentos que a gente deve ao máximo evitar. Também quando a gente inicia a alimentação complementar, a gente não utiliza o sal. O sal que vai entrar, que dá gosto na papinha do bebê, é o sal próprio dos alimentos, a gente não adiciona nada de sal. Antigamente a gente chamava papinha salgada, só que hoje a gente adota o nome papinha principal, porque a gente não utiliza o sal. Esses produtos vendidos, industrializados, o ideal é evitar? Já existem hoje no mercado produtos mais saudáveis, digamos assim, no seu preparo, desses produtos que a gente encontra, por exemplo, no supermercado? Isso, o ideal é que a gente evite ao máximo industrializados, porque sempre tem conservante, tem o risco de alergia, tem corante. Então o ideal é a mãe preparar o alimento para o bebê. No caso do BLW, o alimento já é oferecido in natura, então favorece com que algumas propriedades do alimento sejam mantidas, como vitaminas e minerais. Qual o impacto disso na vida adulta? Qual o impacto dessa alimentação na criança nessa fase e os impactos disso na vida adulta? Eu diria que é extremamente importante, porque todo o começo do hábito alimentar do adulto, do adolescente, ele vai ser formado a partir do 6º mês, que é quando a gente introduz a alimentação complementar. Então, tudo que a gente pode ter de distúrbio alimentar mais na frente, anorexia, compulsão alimentar, drancorexia, que é um distúrbio alimentar de mulheres que deixam de ingerir alimento para poder ingerir bebida alcoólica. Então, tudo isso é o que a gente começa a formar a partir do 6º mês. Os cuidados que a família tem que ter. Eu vejo muitas vezes crianças na faixa entre 1 ano e 2 anos, próximo ao horário já da alimentação e que às vezes vão lá dar um biscoito, dar uma outra coisa que, enfim, como é que isso pode prejudicar o hábito, inclusive, né, a rotina, digamos assim, alimentar da criança? Isso aí gera distúrbios alimentares. O que a gente recomenda? A criança ela tem que ter uma rotina alimentar, assim como o adulto. Ela vai fazer em torno de 6 refeições por dia. Café da manhã, o lanche na manhã, almoça, lanche à tarde, janta e ainda pode fazer uma ceia antes de dormir. E o que acontece? Às vezes os cuidadores, a babá, a mãe, o pai, eles têm o hábito de estar dando toda hora algum petisco. Dá um biscoito, dá uma fruta, dá um suco no intervalo entre as refeições. E isso aí compromete o apetite da criança na hora das refeições principais e atrapalha a gente. Então, evitar. E lembrando que a gente não recomenda suco até 1 ano, açúcar também não. É dar a fruta in natura. Quando a gente prepara o suco, a gente concentra o açúcar e tira nutrientes importantes, além de tirar fibra também. Então, nada de suco. Algumas vezes os pais reclamam de hábitos alimentares das crianças, mas a geladeira, né, a principal vilã muitas das vezes, que os pais não têm hábitos saudáveis. E aí fica complicado, porque a criança tem uma rotina de mais saúde, né? O principal vilão são os pais, né? Quem compra toda a alimentação da família é o pai, a mãe, a criança não trabalha. Então, a criança é vítima dos erros alimentares dos adultos. Então, por isso que quando a gente vai orientar nutricionalmente uma criança, sempre entra também o hábito alimentar do pai e da mãe. Eu vejo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, muito preocupada com essa situação e mostrando nos últimos anos um crescimento imenso de crianças obesas, não é? As escolas também não têm um papel fundamental nisso, nessa educação e de oferecer produtos de mais qualidade? Isso. Cada vez mais a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela entra junto das escolas, fornecendo opções de cardápio nutricionalmente adequadas. E também, aí é importante também o serviço do nutricionista, o papel do nutricionista, para ajudar a gente, oferecendo a essas mães alimentos menos industrializados, com menos açúcar e nutricionalmente melhores. A gente já vê em alguns estados da federação a obrigatoriedade de que as escolas ofertem para os alunos produtos de qualidade, frutas, enfim, que evitem o máximo outros alimentos que não contribuem para o desenvolvimento dessas crianças, né? A senhora entende que essa é uma medida importante que deve se expandir no país? Sim, importantíssimo. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, como órgão fiscalizador de tudo isso, entra atuando nisso aí também. Eu citei ainda há pouco a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a doutora citou a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque são várias as entidades, ainda bem, né, que trabalham de forma conjunta para fazer com que a gente tenha, no futuro, pessoas mais sadias, né, crianças com desenvolvimento que não seja comprometido. Muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. À disposição. São 7h33. No próximo bloco, nós vamos falar de esporte. O Sampaio empatou fora de casa pela Série B e mais. Medalhista olímpica no voleibol Fofão lança livro na capital maranhense. Nós voltamos já já.
Não perca a hora, são 7h36 dessa segunda-feira. Olha, vai ser lançada na manhã de hoje a nova fase do projeto Pau de Arara Nunca Mais. O Ministério Público na defesa do transporte escolar de qualidade. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira. Eduardo, esse projeto é extremamente importante. A gente teve vários casos aí de registro, né, de problemas, de acidentes por conta da falta de qualidade desse transporte escolar. Pois é, Adalberto, voltamos aqui para falar ao vivo desse assunto de extrema importância. A gente lembra que essa responsabilidade são das prefeituras. Existe verba na área de educação e dentro dessa verba, uma das adoções, aí, alguma das medidas que devem ser adotadas é a compra e o transporte escolar de qualidade, mas infelizmente muitos acidentes já foram registrados no interior do estado por conta aí dessa não eficácia no transporte escolar, justamente chamados aí de pau de arara, que ainda fazem aí o transporte de crianças às escolas. Antes do lançamento dessa nova fase do projeto, Adalberto, que acontece na manhã de hoje, como você disse, já houve uma reunião na última quinta-feira, dia 9, entre representantes do Ministério Público e também representantes do Detran, que é parceiro desse projeto. E nessa reunião foram repassadas algumas medidas, inclusive foi entregue uma recomendação à diretora-geral do Detran Maranhão, a Larissa Abdala, assinada pelo Procurador-Geral de Justiça, o Luiz Gonzaga, e também pelo promotor da Promotoria Especializada de Educação, o promotor Paulo Avelar, essa recomendação ao Detran para que fiscalize não só essa questão do transporte escolar, mas também a documentação, essa questão de habilitação dos motoristas, das pessoas que estão fazendo a condução dessas crianças e também, claro, a questão dos veículos que estão fazendo esse transporte. O Detran aí se responsabilizou, aí disse que vai fiscalizar esse transporte escolar no interior do estado, que acontece principalmente em municípios aí infelizmente mais pobres aqui do interior do Maranhão. Caso seja constatada dentro dessa recomendação, inclusive o próprio Detran falou, caso seja constatada alguma irregularidade, inclusive pode ser que a pessoa responda administrativamente, até criminalmente, e o veículo que estiver fazendo esse transporte de forma irregular, ele vai ser apreendido. No prazo de 60 dias ficou estipulado que o Detran encaminhe um relatório ao Ministério Público para falar desse trabalho que está sendo desenvolvido e que vai ser desenvolvido ainda, esse planejamento que está sendo feito desse trabalho de fiscalização envolvendo o transporte escolar. Agora, falando dessa questão dos acidentes, Adalberto, só para finalizar, nessa recomendação vieram essas informações. Já foram vários acidentes que foram registrados, que veio nesse documento que o Ministério Público preparou. Aqui a gente cita alguns acidentes que aconteceram só nos últimos anos, nos municípios de Bacuri, Montes Altos, Codó, Água Doce do Maranhão, Carolina, São José de Ribamar, Mirizal, Timbiras, e ao todo 10 crianças morreram, segundo o relatório preparado pelo Ministério Público, e muitas ficaram gravemente feridas. Ainda teve a informação do Ministério Público que 35 para ser mais exato, 35 auditorias já foram realizadas em municípios maranhenses envolvendo essa questão do transporte escolar, 35 auditorias só neste ano de 2018. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Portanto, daqui a pouquinho, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, aqui na capital, o lançamento às 10 horas da manhã dessa importante campanha do Ministério Público. Agora vamos falar de esporte? Bom dia, Laércio Júnior. A gente passou a semana passada inteira falando de virada no Campeonato Brasileiro, agora que começou o segundo turno. E olha, parece que ela está se desenhando aí, porque o empate fora de casa não foi pouca coisa não, hein? Foi um ótimo resultado, a verdade é essa. Em relação à tabela, o Sampaio continua numa situação complicada, mas a distância é ainda de 5 pontos para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E pelo primeiro tempo que fez no Paraná, pela segurança do sistema defensivo na segunda etapa, o Sampaio mostrou que o segundo turno será completamente diferente do primeiro na Série B. Veja agora os melhores momentos de Sampaio 0, Curitiba 0, jogo que abriu o segundo turno para essas duas equipes. A torcida do Coritiba enfrentou o frio de 11 graus na capital paranaense para incentivar o Coxa contra o Sampaio. Do outro lado, ousadia. Paulo Roberto Santos escala 3 atacantes para tentar surpreender fora de casa. E é isso que quase acontece após o cruzamento de Alisson. Mateuzinho acerta a trave. Depois, Gustavo Busato se atrapalha com a defesa. E após o cruzamento, Bruno Moraes e Guilherme Parede perdem um gol incrível. Depois, Busato se redime. No segundo tempo, o Coritiba até marca, mas o impedimento é marcado. No mais, o time só chega em chutes de fora da área. O Sampaio mostra boa postura defensiva e traz um ponto importante na bagagem. Final, Coritiba 0, Sampaio Correia também 0.
É aquela história, não é, Adalberto? Primeiro tempo seguro, o Sampaio poderia ter feito um gol na primeira etapa, criou boas oportunidades, mas tem um detalhe, vai com tudo para cima e arrisca levar um gol e não traz nenhum ponto. Exatamente, ainda mais numa arrancada dessa, num jogo estratégico, que tem a questão do clima, né? Isso. Que fica na equipe depois de um resultado, conseguir um empate fora de casa, de repente a próxima consegue uma vitória no próximo jogo, já vai crescendo, vai dando outra motivação, né? É a mesma história, se você começar a perder, você fica lá atrás, mas uma sequência boa do Sampaio, de empate, vitória, trocando resultados fora e conseguindo boas vitórias dentro de casa, o Sampaio pode subir bem na tabela, pode chegar já a 20 pontos na próxima rodada contra o Guarani. O próximo jogo do Sampaio Corrêa aqui em São Luís é sábado, às 7 horas da noite, no estádio do Castelão. Depois do jogo, a TV Sampaio ouviu o treinador da Bolívia Querida, o Paulo Roberto Santos. E a gente vai mostrar agora para você a visão do Paulo Roberto Santos em relação ao empate fora de casa contra o Coritiba. Vamos tentar segurar o começo do jogo, o início do jogo, o ímpeto deles, que eles entraram realmente com muito ímpeto, matando a jogada dentro do nosso campo, dividindo todo esse espaço, ocupando todo esse espaço dentro do nosso campo, mas o nosso time se portou bem. Não foi pressionado no primeiro tempo, não fomos pressionados, corremos perigo numa jogada onde nós tivemos a infelicidade do nosso goleiro, o tempo da bola, ele acabou não saindo bem, ali sofremos o perigo de até levar o gol, mas no geral, no primeiro tempo, eu acho que a equipe se comportou muito bem. E no segundo, aquilo que eu já falei para você, nós soubemos explorar também isso aí que você acabou de colocar. O nervosismo, a ansiedade da equipe de Curitiba para que a gente pudesse sair do resultado. Reforça aí o que o homem falou, porque no fundo tinha uma batidinha. A batidinha lá do estádio festa ali, parte do estádio. Ele corroborou com aquilo que nós dissemos aqui. Ele gostou do resultado, principalmente do desempenho da equipe na segunda etapa. E como eu falei na reportagem da Alberto, ele foi ousado. Sampaio ontem, no sexta-feira, jogou com 3 atacantes. Ele entrou com o Mateuzinho e o Bruninho. Sendo que o Bruninho ainda não está bem fisicamente, vem retornando depois de passar um bom tempo no departamento médico. E esse Mateuzinho caiu como uma luva lá no ataque do Sampaio Corrêa. O Alisson, que foi muito criticado até antes de estrear pelo currículo, fez 2 gols na temporada, 16 na carreira. O detalhe é que o William tem 15 só nesse ano de 2018. Só que o Alisson é um jogador que prende zagueiro, que segura a marcação, que dá trabalho para o sistema defensivo adversário, e ele foi muito importante, principalmente no segundo tempo dessa partida contra o Coritiba. Nosso pai mostrou uma boa evolução, mas segue ainda na zona do rebaixamento. Vamos agora aos gols dessa primeira rodada do segundo turno da Série B, que teve uma virada espetacular do time do Rogério Ceni, que continua demais na disputa do campeonato. E a grande pergunta é, em qual rodada o Fortaleza vai subir? Confira. No Estádio Olímpico de Goiânia, Lucão abriu o placar para o Goiás contra o vice-líder CSA. No segundo tempo, Michael ampliou 2-0. Já nos acréscimos, Felipe Gedós de cabeça marcou o terceiro. Final, Goiás 3, CSA 0. O Goiás está em quinto com 30 pontos. O CSA segue vice-líder com 34. Na estreia do técnico campeão do Nordeste, Roberto Fonseca, o Londrina perdeu mais uma na Série B. Agora para o Lanterna Boa Esporte, por 1-0. Douglas Baggio fez o gol da vitória dos mineiros, que seguem em recuperação. Os dois times estão na zona do rebaixamento. No Rei Pelé, em Maceió, o Oeste venceu o CRB com esse gol de Pedrinho. O Oeste é o 11º com 26 pontos. O CRB segue na zona do rebaixamento com 21. Em Florianópolis, João Paulo fez 1-0 para o Atlético Goianiense. O empate do Criciúma veio com Vitor Feijão aos 50 minutos do segundo tempo. O Criciúma tem 24 pontos e é o 14º. O Atlético fecha o G4 na 4ª colocação com 31. No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani começou bem. Abriu 2-0 no primeiro tempo diante do Fortaleza. Gols de Bruno Mendes e Rafael Longini. Mas o time de Rogério Ceni segue iluminado. Felipe diminuiu logo aos 3 minutos do segundo tempo. O empate veio aos 40 minutos com Gustavo. Gustagol! E quando parecia que iria terminar empatado, Marcinho, aos 47 minutos, marca o gol da virada histórica do Fortaleza, mais líder do que nunca com 40 pontos, 6 a mais que o segundo colocado. Final, Fortaleza 3, Guarani 2. Em Sorocaba, Everton Páscoa faz 1-0 São Bento. O empate do Brasil de Pelotas vem com Leandro Camilo. Final, 1-1. O Brasil é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 22 pontos. O São Bento é o 12º com 25. Pois é, esse Guarani que vem pra cá. O Guarani que tomou essa virada do Fortaleza. O Fortaleza fez 3-2, virou o jogo no final mesmo.
O primeiro gol do Fortaleza foi logo no início, mas no final, aos 40 e 47, o Fortaleza conseguiu a virada e vai para 40 pontos. O outro jogo da rodada terminou empatado em 0-0, que foi Juventude e Figueirense. Sampaio Corrêa já realiza um treinamento hoje à tarde. Teremos amanhã, vou mostrar aqui no Bom Dia Maranhão, a apresentação do Misael, atacante tricolor, que é reforço e já está inscrito na Série B e vai estar à disposição do técnico Paulo Roberto Santos para a partida de sábado, 7 da noite, contra o Guarani. Torcedor do Sampaio convocado para continuar na virada, continuar nessa ascensão no campeonato. É importante. Obrigado, Lécio. Um ótimo dia. Um abraço, Adalberto. São 7 horas e 47 minutos. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos começar com a capital maranhense, São Luís, com sol, com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, hein? 35 a máxima, 24 a mínima em São Luís. Em Timon, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima 23, máxima 36 graus. Lá em Caxias, sol com algumas nuvens. Também não há previsão de chuva. A mínima 23 e a máxima 36 graus. Agora veja como fica a Tábua de Marés. 2h10 da madrugada foi a primeira maré baixa, você vê aí, às 8h10, maré alta com 6,3 metros, 2h35 da tarde, nova maré baixa, e 8h34 da noite, maré alta outra vez com 6 metros e 30 centímetros, portanto, a Tábua de Marés para hoje. Olha, o fim de semana foi de abertura dos Jogos Escolares Maranhenses, na verdade, na sexta-feira, não é? Nós tivemos aqui 2 medalhistas olímpicos, Nauber e a Fofão. Uma das convidadas, portanto, a campeã olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei, a Fofão, aproveitou para lançar um livro aqui na capital, onde conta a sua trajetória de sucesso. A Hélia Pinto ficou famosa como Fofão, campeã olímpica em 2008 como levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei. É uma realização de um sonho, né? Afinal de contas, veio um ídolo da gente pessoalmente, veio tantas alegrias que ela deu para o nosso país, super campeoníssima. Então, para mim é um prazer imenso de estar aqui, valeu muito a pena chegar aqui e conhecer ela pessoalmente. O Ronald é professor de judô e fez questão de levar para casa um livro autografado pela campeã olímpica. Nós sabemos o quanto o esporte contribui e a história dela no voleibol nacional, né? Então, nada mais do que prestigiar, dar essa força, dar esse apoio. E eu, como esportista também do judô, fico muito grato de ter esse contato de perto e obter essa obra dela e com a dedicatória, né? Que é mais importante. Fofão abandonou as quadras em 2015, após 30 anos no esporte. Não é toda hora que a gente tem na nossa cidade uma atleta olímpica, né? E uma atleta olímpica referência, titular absoluta, capitã da seleção brasileira durante muitos anos e a única atleta de voleibol do Brasil que participou de 5 Olimpíadas e que conquistou 3 medalhas, uma de ouro e 2 de bronze. E a gente percebe que por trás de tudo isso tem uma pessoa simples, uma pessoa que se incomoda, que trata bem a criancinha, trata bem o adulto, trata bem o idoso, o cadeirante. Todos que se achegaram a ela, ela atendeu muito bem. A ex-jogadora de vôlei teve sua vida, suas conquistas e derrotas, tudo contado no livro. É uma oportunidade que a gente tem de eles poderem conhecer um pouquinho mais, né, de tudo que eu fiz durante esses 30 anos dedicado ao vôlei. Então é uma curiosidade deles também. Fiquei muito feliz que as pessoas compareceram e vieram me ver de pertinho, né, que eu acho que muitos se emocionaram aqui, me deram uns abraços assim bem carinhosos, então foi muito gostoso. O que exatamente tem? Qual é o conteúdo do livro? O que as pessoas podem esperar desta obra? Na verdade, o livro ele conta a minha trajetória desde o início, né? Porque eu sempre digo que pra gente ser um atleta de alto nível, a gente passa por muitas coisas e as pessoas não têm noção disso, porque só vê a gente ali em quadra ou no pódio. Então, acho que é uma oportunidade das pessoas verem que o atleta também sofre, que ele sente tristeza, que ele chora, que ele sente medo. Então, acho que é uma maneira das pessoas conhecerem um pouquinho de um atleta que chegou onde chegou, mas que foi com muita luta, muita dedicação. Então, eu abri meu coração nesse livro e eu espero que as pessoas gostem, porque foi feito com muito carinho. Que bom, né? Tem em São Luís uma atleta desse nível, como disse o Biguá aí, nosso Biguá, Edivaldo Pereira Biguá, 5 Olimpíadas, amigo, 3 medalhas, não é para qualquer um não, mais de 300 partidas vestindo a camisa da seleção brasileira, capitã da nossa seleção, enfim, um currículo invejável, uma história de sucesso, realmente um exemplo a ser seguido, a
Fofão, que conta nesse livro a sua história e teve o lançamento aqui na capital maranhense, né? O esporte contribui demais para a vida das pessoas, a personalidade, o caráter, enfim, para muita coisa, para a saúde acima de tudo. Então, uma semana de muito esporte para todo mundo, de muita saúde, tá bom? E a gente se encontra amanhã às 7 horas da manhã aqui no Bom Dia Maranhão. No programa de amanhã a gente vai falar sobre o projeto Jovem Aprendiz, fique ligado. Sugestões, inclusive, de projetos aqui na capital, intervenção em empresas. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã no Bom Dia Maranhão. Outras notícias no portal MA10. Fique com imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses nessa semana que está só começando. Até amanhã.